Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Cara, vocês não têm ideia, o ChatGPT deu outro salto, mas é um salto mesmo. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronay. Cora, GPT-4o. GPT-4o. Mais um passo rumo ao desconhecido. Olha, se vocês acham que sabiam o que era conversar de voz com um assistente, se prepara, agora é conversar de verdade. Vem. Cora, só te digo uma coisa. GPT-4o. Você viu? Vi. O salto é inacreditável. É inacreditável. Olha, eu ainda não peguei com as minhas próprias mãos. Ainda não testei com as minhas próprias patas. Eu já vi que está no ChatGPT do meu celular. Sim, ele já me disse. Mas só em isso. Texto, por enquanto. É, né? mas eu tentei. Vou contar aqui para as pessoas. É que o Sam Altman deu uma entrevista e mostrou as novas peculiaridades de uma versão do ChatGPT que se chama ChatGPT-4o. Seria 4.0, só que escrito com O, né? É um O Porque minúsculo. é um O pequenininho. É um O minúsculo, pois é. Eu acho que significa que não mudou muita coisa, mas mudou tudo, no fundo. Mudou tudo porque ele virou realmente multimodal, né? Multimodal é a palavra-chave aqui, porque multimodal é quando ele compreende texto, voz e visão simultaneamente. Ele é capaz de... Você pode estar conversando com ele e mostrando com a câmera do celular uma imagem e ele está vendo o que você está vendo porque ele está vendo a câmera do celular. Aquilo é muito impressionante, porque o Altman faz uma demonstração, ele escreve uma pequena equação, uma equação muito simples, numa folha de papel. Essa não é o Sam Altman, não. É um outro cara da OpenAI. É um outro cara. Bom, mas enfim... Nessa demonstração, né? Isso. Ele escreve à mão. É verdade, não era o Altman, era exatamente, é um outro rapaz. E ele escreve essa equação, que é, sei lá, 3x... 3x mais 1 igual a 4. Igual a 4. E pede para ele resolver isso. Mas para ajudar ele, como é que ele resolve essa equação? E aí aponta a lente do celular para... Porque ele está escrevendo à mão a equação, né? Não, então ele aponta a lente do celular. O ChatGPT que está aberto é capaz de ler aquilo e de dar uma explicação de como você resolve isso. Olha, primeiro você joga todas as constantes para um lado da equação e deixa as variáveis no outro, que é uma equação no primeiro grau simples, né? E ele vai resolvendo, aí ele faz isso. Não, agora, a coisa da modulação da fala também foi muito impressionante, porque eles pediram para o ChatGPT contar uma história. Então, o chat começa a falar com uma voz feminina muito, muito normal. Você não percebe ali nenhuma... É um ser humano falando. Você não percebe ali nenhuma indicação de voz artificial. Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. É uma mulher falando, contando. Aí eles pedem, não, mas faz com mais suspense, põe mais drama nessa história. Ela põe. Depois alguém pede para falar com uma voz robótica. Ela fala, quer dizer, as nuances de voz e de interpretação que a gente faz, ele está fazendo. E eu acho que tem uma outra coisa aí, que as pessoas ainda não perceberam o salto pela maneira como a gente está descrevendo, que é o seguinte: a gente está tão acostumado com a assistente da Amazon, com a assistente do Google, com a assistente da Apple, tem alguns que usam inclusive a assistente da Samsung, a gente está tão acostumado com essas assistentes que a gente acha que a gente já entende como que funciona um assistente por voz. Não!
você tem uma conversa. É outra história. Você interrompe, outro patamar. ela responde reagindo com emoção. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa que eu li, uma matéria esquisitíssima no New York Post. Um cara, um desses sujeitos, desses executivos de inteligência artificial, se encontrou com um cara, por acaso, numa viagem, e esse cara, que o sujeito de inteligência artificial encontrou, disse que ele gasta $10.000 por mês com namoradas de inteligência artificial, com acompanhantes de AI. O cara disse, como assim? E aí ele descobriu que tem uma quantidade de gente desenvolvendo personagens de AI, que você cria a imagem, a voz, o temperamento e tudo, e você paga por isso. Como tem gente que joga Minecraft, ou eu jogo Pokémon Go, eu pago ali. Você paga pelo serviço de uma namorada artificial. Você paga pelos serviços de uma namorada artificial que pensa exatamente como você quer, que você chega de noite cansado, você começa a conversar, você pode delimitar os limites sexuais da conversa, ou não, pode ser só uma. E um jornalista do New York Times, essa semana também, ele contou da experiência dele com 18 diferentes amigos artificiais de AI que ele fez ao longo do último mês. Um terapeuta, uma moça esportiva, enfim. A gente está prestando pouca atenção nas empresas que estão usando a tecnologia de inteligência artificial para criar outras coisas, para criar personalidade. A coisa da conversa, feito um diálogo, essas namoradas são capazes de fazer. Agora, Cora, essa versão nova do GPT-4o, nas características, o que é o multimodal? Porque a gente estava falando que é chave, né? Que é essa coisa de o sistema que a Alexa, eu não devia ter falado a palavra, perdoe as assistentes que estão ligando por aí. Como é que esses assistentes de voz funcionam? Eles ouvem, eles transformam em texto e aí dão uma resposta em voz. Mas tem essa tradução lá dentro. Por isso que sempre tem uma demorazinha. O multimodal, ele lida com texto, com voz e com imagem simultaneamente. Ele não precisa fazer a tradução, né? Ele entende se você falar com voz, ele entende a imagem que ele está vendo e ele conversa em tempo real. Em tempo real, por texto, se você quiser. Tudo ao mesmo tempo. E uma das características do novo GPT-4o é que ele reconhece a sua emoção através das suas expressões faciais. Então, você está descrevendo essa circunstância de a namorada digital, que as pessoas provavelmente interagem através de um chat, uma coisa assim, eu estou supondo. Aqui, essa namorada virtual, você pode olhar para o celular e conversar com ela, e ela vai saber se você está mais triste, se você está mais feliz. Ela vai entender o seu estado como uma namorada de verdade, ou um namorado de verdade, evidentemente. A gente está chegando a um ponto, Cora, eu quero ter cuidado para fazer essa afirmação, porque é uma afirmação forte. Então eu quero explicar o que eu quero dizer com a afirmação. A gente está chegando ao ponto do filme Her, do filme Ela, em que a assistente tem a voz da Scarlett Johansson, e eu sempre brinco, quando eu faço palestra sobre inteligência artificial, eu sempre brinco, as moças na plateia, me perdoem, mas compreendam que é de nos deixar abalada a voz da Scarlett Johansson no nosso ouvido, nos fazendo juras de amor. Não é uma coisa... Isso abala. Bem, a voz do Humphrey Bogart abala. Ótimo, pode ser a versão masculina ou Humphrey Bogart. Tá ótimo. Mas o ponto aqui é... Aquelas conversas que a gente vê... O que acontece no filme?
O cara vai se envolvendo com a assistente, o personagem do Joaquin Phoenix, ele vai se envolvendo com a assistente virtual ao ponto de que ele se apaixona por ela e ela se apaixona por ele. E isso leva a assistente a viver uma crise. Esses troços continuam sendo máquinas de calcular probabilísticas. Esse troço não tem emoção, esse troço não é senciente. Esse troço não vive aquela coisa do Descartes, penso, logo existo, porque esse troço não pensa. Esse troço é uma máquina de calcular, a mais formidável máquina de calcular já feita pela humanidade, mas é uma máquina de calcular. O problema é o seguinte, a gente não é programado, nós seres humanos, para lidar com algo que se parece um ser humano e não é. O nosso cérebro quer acreditar que aquilo é emoção de verdade. Sabe aquela coisa, o poeta é um fingidor? Sim, sim. E que chega ao ponto de... O poeta é um fingidor, que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Exatamente. A ideia aí do Pessoa, muito obrigado por me recuperar a memória. A coisa preciosa dessa frase para a inteligência artificial é que ela finge que é dor. Ela não deveras sente a dor, mas a gente interpreta aquilo como dor, porque se a voz está sorrindo, a gente sente o sorriso. Se a voz está mais triste, a gente sente a tristeza. Ela vai simulando emoções, a gente não tem como não reagir àquilo como emoções. Mas olha, eu fiquei pensando muito nisso, sobre a possibilidade de a gente, em um período muito breve, estou falando do ano que vem, daqui a 2 anos, agora, se você entrar numa namorada virtual ou whatever, porque não é só a questão de namorada, é questão de amigo, uma amiga, claro, até um terapeuta, uma pessoa para te dar conselhos, um auxiliar financeiro. A gente está entrando num território desconhecido. Eu fico pensando se isso é ruim ou se isso é bom, ou se isso é as duas coisas ao mesmo tempo. De um lado, eu vejo muita vantagem, porque tem muita gente que é extremamente solitária. Tem muita gente que não sabe se comunicar com seres humanos. Tem mesmo. Nós somos latinos, a gente, em geral, não tem muito esse problema. Nós estamos acostumados a criar conversa com todo mundo. Uhum. Mas isso não é uma coisa geral. Você vê que no Japão eles têm problemas de relacionamentos seríssimos. Tem gente que fica trancada em casa meses, anos e não sai. Nos países nórdicos, nos países escandinavos, nos países anglo-saxões, é difícil conversar. Não é assim que você entrou no elevador e conversou com uma pessoa. Você foi para o botequim e encontrou gente. Tem um monte de gente no mundo que eu acho que vai se beneficiar disso, porque quer queira, quer não, é um diálogo. E o diálogo é importante, a conversa é importante para a gente saber o que a gente pensa. Não é sempre para a gente saber o que o outro pensa. Não. É que muitas vezes a gente precisa enunciar. Cora, eu já tenho conversas com o ChatGPT para firmar as ideias que eu estou tendo. Pois é. É para refinar as ideias. Eu estou pensando em relacionar esses dois conceitos aqui. Você acha que faz sentido? Ele dá uma resposta. E tem pequenos detalhes na resposta que vão refinando a maneira... Uma coisa que eu, quando trabalhava em redação direto, às vezes levantava, ia conversar com outro editor, eu estou pensando aqui... A gente ia para o café e resolvia todos os problemas, né? Isso, porque às vezes você precisa, às vezes você não está encontrando o caminho de uma matéria e tal, você não precisa nem que a pessoa te dê uma ideia, você só precisa verbalizar o que você está pensando, que aquilo ajuda você a... E o ChatGPT é excelente para isso, eu uso muito o ChatGPT para pensar. Eu acho que nós, de um modo geral, vamos nos beneficiar disso. Eu não descarto a possibilidade de uma série de situações de gente maluca emburacando nisso aí, abdicando de qualquer relação com seres humanos. Mas eu não sei se isso, de novo, vai ser uma coisa que vai ser criada por isso,
ou apenas extremada por isso. Veja, eu acho o seguinte, para pessoas extremamente tímidas, esse troço pode servir como um treino de convívio com o ser humano. Eu É um acho. treino seguro. Você tá ali com um software que se comporta como um ser humano e você sabe que você não... A máquina não vai rir de você, não vai... Você não vai levar um passo fora. Você está num ambiente seguro. E você pode, de repente, fazer perguntas... Eu acho que pode ser muito positivo para pessoas solitárias. Agora, eu volto para o ponto que é... não me parece que as pessoas compreendam o que são software, que isso não pensa, que embora se chame inteligência artificial, não se trata de inteligência, que não tem criatividade ali, que não tem... que não é humano, que não é vivo, que não é um ser pensante, Mas aí... que não sente emoção. E nós... Aí eu volto àquele ponto que eu estava fazendo, que é... Nós reagimos... É a nossa relação com o bicho. A gente antropomorfiza. A gente trata como se fosse... como se a gente entendesse... A gente não necessariamente está entendendo. Entende. Tudo bem, a gente não precisa ter esse debate agora. Eu entendo os meus gatos. Quer dizer, eu acho que existe uma comunicação, sim. Eles aprendem como nós reagimos, nós aprendemos como eles reagem, mas a gente antropomorfiza. Sim. A gente acha que uma disputa por recurso é ciúme. E não, o gato não está tendo ciúme, ele está fazendo uma disputa por recurso. Mas eles sentem ciúme também. Tá bom, agora. Sentem. O ponto aqui é... O ponto que eu estou tentando fazer é, a gente antropomorfiza, a gente parte do princípio de que tudo é humano. A gente age como se tudo fosse humano, mesmo quando não é humano. E quando é máquina, é só uma máquina. Mas a gente não estará superestimando o humano? Eu digo, se a pessoa acha que é um ser humano do outro lado, qual é o problema? É que eu acho que esse troço vai abrir um espaço para manipulação e golpe, manipulação emocional e golpe imenso. Ah, isso é capaz. E se a gente vê problema em fake news, se a gente vê... Claro. Mas olha aqui, mas humanos se manipulam o tempo todo. Não, claro. Quantas pessoas você não vê, senhoras e senhores, que caem no golpe Tudo bem, mas... do namorado na Rússia? É aquela expressão, eu não sei como é que vigarista não é bom o suficiente para traduzir con artist. Em inglês tem essa expressão que é con artist, que é o artista da vigarice. É aquela pessoa que tem o dom de... porque é uma cara de pau incrível, uma capacidade de interpretação, é a capacidade que é uma capacidade de te manipular emocionalmente e extrair dinheiro, extrair favores, extrair um monte de coisas, né? Por que eu estou falando que essa expressão con artist é boa? Porque ela compreende que esse talento da vigarice nesse nível é um talento, é uma arte. É uma arte. É uma arte. É claro que é antiético, é claro que é imoral, é claro que é uma vigarice, mas é uma arte. Esse troço dispensa de você ter o talento. Isso quer dizer que todo mundo pode virar um con artist manipulando esse troço. Então... Não, eu acho que todo mundo pode virar dependente de um manipulador, mas não necessariamente alguém vai ser um manipulador. Né? Não, mas se a pessoa quiser e não tiver o talento para ser, com esse negócio pode ser. Ah, sim. Agora, é que eu estou indo para o uso negativo. Imagina uma criança brasileira que está na escola pública e que os pais não sabem álgebra. E a criança precisa estudar, e ela não está conseguindo resolver uma equação.
Aí ela bota o ChatGPT no celular dela e ChatGPT, me explica aqui o que eu estou errando. E o ChatGPT olha e ajuda essa criança a estudar em casa, sozinha. Ela não tem acesso a alguém que tem aquele conhecimento, ela não tem acesso... O ChatGPT resolve. Essa é uma tecnologia absolutamente formidável. Absolutamente Eu formidável. acho que você vai chegar num ponto de conversar. Quer dizer, a gente está pensando sempre nos pontos mais extremos, nos pontos mais sensíveis, no envolvimento emocional, mas você quer um conselho para a tua vida financeira, se você vai... Eu acho. Se você deve... Coisas extremas, tipo até alugo ou compro. Eu estou dando esse exemplo porque hoje, por acaso, o New York Times tem uma matéria sobre aluguéis versus compra de imóvel, e parece que você alugar é muito mais econômico do que você comprar. Isso é uma coisa que a gente já intui, porque todos os amigos ricos alugam em vez de ter a casa própria. Mas a gente, a classe média, a gente sonha com a casa própria e não consegue dar esse salto na cabeça da gente. Mas, enfim, compro isso ou aquilo, gasto mais nisso ou naquilo. Terapia, que é um troço caro pra cacete. Terapia. A tecnologia veio. Me ajuda a consertar um motor. Você está diante daquele motor, você está com as mãos todas ocupadas com chave de fenda, com... Não, o carro pifou. O que eu faço? O que eu faço? Cora, o ponto aqui é o seguinte. Deu mais um salto. Deu mais um salto, com certeza deu. E é impressionante como o salto de uma geração para outra deu mais um salto. Deu mais um salto. Fato. E vamos começar a prestar atenção nos aplicativos que estão sendo feitos, porque não são poucos, já são muitos. E essa matéria do New York Post dizia que 20% dos americanos já se encontraram, de uma forma ou outra, com namoradas ou namorados de inteligência artificial. Caramba. A maioria só por curiosidade, para ver como é que é, mas alguns estão usando direto. Temos livro? Temos. Aliás, tem um pouco a ver com isso, hein? Opa! Olha o título. É o livro da Rosa Monteiro, O Perigo de Estar Lúcida. A Rosa Monteiro... É um romance? Não, é um livro de não ficção. Rosa Monteiro é uma jornalista espanhola. É uma cabeça maravilhosa, uma escritora extraordinária. Ela, por ser jornalista, ela escreve de uma forma muito boa, sabe? Muito fluida, muito compreensível. Então, você lê a Rosa Monteiro como se você estivesse conversando com ela. É uma leitura fácil, flui. E ela tem associações ótimas, e ela tem uma cultura geral extraordinária. E ela aqui fala sobre as conexões entre a fragilidade emocional e a criatividade. Ela aponta quantos escritores e criadores de arte, de modo geral, sofrem com problemas mentais, quantos escritores se suicidam na comparação com o ser humano de exatas, digamos assim. O quanto a criatividade depende de estabilidade. Mental Van Gogh é aquele caso clássico de todos, né? Mas ela pega numa coisa do cotidiano e a partir da experiência dela mesma também. E isso aqui, para quem gosta de literatura e para quem se interessa pela vida dos escritores, pela vida criativa, do modo geral, esse livro é uma delícia. Ela conta casos e casos, e tem um episódio aqui da Doris Lessing, que é maravilhoso. Ela entrevistou a Doris Lessing, ela fala na Sylvia Plath. Acaba quase tendo um tom de fofoca literária, no bom sentido, porque são aqueles autores que a gente ouviu falar, que a gente leu a vida inteira, os Scott Fitzgerald. A gente sabe deles, mas aqui tem as histórias por trás e tem...
Sabe que Scott Fitzgerald é meu escritor favorito do século XX, né? Ah, mas provavelmente é um dos meus também. Eu acho absolutamente 10 Days the espetacular. Night uma das coisas mais bonitas que eu já li. É delirantemente Suave à bonito, Noite. né? Suave à Noite. Eu acho... Grande Gatsby é uma coisa maravilhosa. Todos, né? Ele realmente é... Ele não escreveu muitos livros. Não, ele chega a doer quando... Eu acho lindo. De bonito, né? Eu acho lindo. Lindo, suave. Desculpa, eu te interrompi. E ela fala que cada capítulo aqui é um outro tópico, é um livro que você pode ler, você não precisa ler todo seguido, sabe? Você pode ler em pedaços, mas é uma leitura deliciosa e a gente se reconhece muito no que ela está escrevendo também. Perigo, isso. Muito perigoso. Mas eu super recomendo Rosa Monteiro sempre. Ela é extraordinária, sabe? Ela escreveu A Louca da Casa, ela estourou com o romance A Louca da Casa, que é sensacional, e depois disso ela escreveu muitas outras coisas. Mas sou fã dela e esse livro aqui é delicioso de ler. Principalmente escritores, né? Escritores e suas loucuras. Sobretudo isso, sobretudo escritores. Silvia Plath se suicidou Silvia Plath se com suicidou. menos de 30, não foi? E se suicidou de uma forma inequívoca, né? Ela abriu o gás do forno e meteu a cabeça botou dentro a cabeça do forno. dentro do forno. Isso não deixa margens a dúvidas, né? E o marido dela foi visto muito tempo como... Porque eles tinham uma relação ruim e eles tinham se separado. E é um grande poeta também, Ted Hughes. E ele ficou com a fita queimada depois Ela era linda. Desse suicídio, né? E ela escrevia muito bem. Escrevia muito bem. Mas não amadureceu, né? Não amadureceu, ela não passou dos 30. Mas você tem casos até aqui no Brasil, na Cristina César também, né? Ana Cristina C. Nossa grande poeta. Enfim, é uma coisa que a gente nota, quer dizer, que na verdade, quando a pessoa escreve, quando a pessoa tem essa veia prática, é uma supersensibilidade ao mundo. E olha, não dá para você viver no mundo sendo supersensível, porque o mundo não faz brincadeira, o mundo é um lugar terrível, né? É um lugar ótimo também, mas é um lugar terrível. Minha mãe é psiquiatra, ela dizia que a vida não é possível estando sóbrio o tempo todo. É isso, é basicamente o recado desse livro, a ideia por trás desse livro é exatamente essa. Não dá para ser lúcido 24 horas por dia. Se você estiver lúcido o tempo todo, você se joga pela janela, você desiste. Cora, nos vemos na quinta-feira? Com certeza. Até quinta-feira.